Estamos de volta. Vem aprender a dormir melhor aqui. Vem entender todas as fases do seu sono. Você já aprendeu que o seu relógio, o seu ciclo circadiano precisa estar ajustado de acordo com o sol, de acordo com o dia, com as atividades que Deus deixou para a gente fazer durante o dia. E o Dr. Luiz Fernando Sela, que é nosso especialista aqui das nossas segundas da mudança, ele que é endocrinologista, médico do estilo de vida, está ajudando a gente a melhorar essa nota que você está dando aí para a qualidade do seu sono. Dr. Luiz, a gente perguntou qual é a nota que as pessoas estão dando aí para a qualidade do sono e por que você deu essa nota, tá? E você pode também responder essa pergunta mandando aqui para o nosso WhatsApp, ele é o 12982660004. O QR Code também te leva a esse contato. E já teve gente que contou qual é essa nota, por que deu, tem gente querendo tirar dúvida. Vamos trazer algumas participações aqui agora. A Dilcineia Lima, lá de Jandaia do Sul, no Paraná, fala o seguinte: infelizmente minha nota, quando acordo, é 0. Eu nunca consegui dormir bem, diz ela, desde criança sou assim. Já busquei ajuda, tomei medicamento, mas hoje sigo os conselhos do Vida e Saúde, que tem me ajudado bastante. Ai, 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 Dilci. Vou trazer a próxima, doutor Luiz, depois você comenta pra gente, tá? Quem tá aí? Quem tá aí agora? Da Dilce já foi. Vamos trazer uma próxima? A Bruna. Minha nota para o meu sono é 7. Tem dias que eu durmo bem e tem dias que parece que passou um caminhão por cima de mim. Ô, Bruna, você está falando dos dias da TPM? Porque isso altera também, hein, menina? A Márcia Fernandes, a nota do meu sono está em 4. Do pouco que durmo, quando acordo, parece que capinei 10 lotes e andei 20 km. O cansaço é terrível. Nossa, não é um sono, é uma tortura, né? Que isso, menina? Espero que você esteja melhorando aí suas ideias sobre o sono, tá? Olha, Maria, meu sono tá péssimo. Eu só durmo 6 horas por noite, acordo com qualquer barulhinho e sofro com isso. E às vezes durmo melhor quando tomo um relaxante ou a melatonina. Ai, doutor Luiz, tem mais, gente? Por enquanto, segura. Eu vi que vem a Cristiana chegando logo mais na fila aí, mas tá difícil, doutor? Olha, Teru, mais de 70% dos brasileiros têm problema para dormir, algum distúrbio relacionado ao sono. E as respostas de vocês, elas confirmam isso. A gente teve gente que deu nota 0, nota 4, nota 7, mas ninguém deu nota 10, né? Então, realmente, o sono é algo que o brasileiro está precisando melhorar e é por isso que a gente vai ajudar você aqui nesse programa. Agora é o seguinte, ninguém vai melhorar simplesmente deitando na cama e fechando os olhos. Tem que ter estratégia, você tem que analisar, investigar por que esse sono não está legal. Eu estou fazendo isso comigo, doutor, porque meu sono era ótimo. Antes de ter filhos, eu dormia muito bem. Depois altera, porque a gente tem a questão ambiental, né, de mais gente na casa, mas tem questões fisiológicas acontecendo aqui que vão alterando conforme a gente vai envelhecendo. Exatamente. Tem que investigar. Precisa sim. Muitas coisas influenciam o sono. A idade influencia, né? Conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai tendo um pouco mais de dificuldade para dormir. Os hormônios também influenciam muito o sono, né? Isso é uma coisa como? Que as pessoas às vezes não se perguntam, né, sobre o porquê disso, mas existe um hormônio chamado cortisol, que é o hormônio do estresse. Quando você está muito estressada, porque teve algum problema em casa, ou está com problema financeiro, está com problema no trabalho, alguém doente na família, ou você está com dificuldades aí nos seus relacionamentos, a gente fica muito preocupado, Teru. A nossa mente está o tempo todo maquinando aquele problema, sabe? A gente passa muito tempo se preocupando, como é que vai ser, como é que isso vai se resolver, o que eu vou fazer, como é que vai acontecer. Então, a gente não para de pensar. E quando isso acontece, o seu cortisol sobe, esse hormônio relacionado ao estresse. E aí você vai para a cama, sabe o que acontece? O seu cérebro pensa assim, agora você parou um pouquinho, né? Parou de fazer todas as suas atividades, então agora deixa eu te trazer aqui a lembrança, os 10 problemas que você tem para resolver na sua vida. E aí a sua mente te lembra, Teru, de todos os problemas que você tem. E aí a pessoa, em vez de dormir,
ela usa a cama como Um minador. um escritório para planejar a vida inteira. Ela usa a cama como divã de psicólogo para resolver os problemas e aí o sono não vem, é claro que não vem. Então tem que cuidar, dar uma olhada também com o especialista para os hormônios, porque eles vão influenciar e a gente não tem muito assim como prever ou sentir um sintoma muito clássico. A própria perda do sono, né, ou dificuldade para pegar no sono, podem ser sintomas de que os hormônios não estão bem equilibrados, doutor. Agora, tem um outro hormônio que é o oposto, que é a serotonina. A serotonina é aquele hormônio da felicidade, da calma, do relaxamento. Como é que ela é produzida, né? Você consome na sua alimentação o triptofano, que está na banana, está no grão de bico, está em uma série de alimentos. Lá no seu intestino, Teru, a gente vai produzir a serotonina, que vai dar para a gente a sensação de relaxamento, de tranquilidade. E aí à noite, depois que escurece, o corpo pega a serotonina e transforma em melatonina. E aí a gente vai ter um sono melhor, mais tranquilo, mais relaxante. Então, olha, se você se alimentou bem, fez exercícios, está com o intestino funcionando bem, vai ter a produção de serotonina e de melatonina. Então, veja, um hormônio que é o cortisol deixa a gente ligado a 1000 por hora, a mente que não para quieta, e o outro deixa a gente mais tranquilo e relaxado. Olha aí. Tem que estar em equilíbrio. Agora eu quero trazer aqui algumas participações, doutor, porque tem mais gente interessada nesse dormir bem. Olha a Cristiane, eu tenho muita dificuldade para manter o sono, diz ela. Pego no sono, mas não mantenho e acordo várias vezes. Às vezes perco totalmente e viro a madrugada acordada. Quero emendar nessa próxima participação aqui. Cris, aguenta aí. Olha o Ferdinando, faz tempo que ele não aparece por aqui. Saudade, amigo. O cochilo após o almoço pode ser um restaurador do sono perdido da noite anterior? E aí, doutor Luiz, dá para compensar? Ó, eu vou responder essa pergunta, mas também quero responder a Cristiane, Pode tá? mandar Olha aí. só, a Cristiane falou uma coisa interessante. Ela dorme, ela é daquela pessoa que deita e dorme, mas depois ela acorda várias vezes e não consegue mais dormir. Então, não tem muita diferença. Tem gente que deita na cama e já começam a vir os pensamentos, os problemas e a mente fica acelerada na hora que vai deitar. E tem gente que o cérebro vai despertar essa pessoa um pouquinho depois, mas o problema é muito parecido. Então, eu costumo dizer assim, Teru, se você não resolver os seus problemas durante o dia, o seu cérebro vai querer resolver no meio da madrugada. Então, a gente precisa trabalhar as nossas preocupações, né? Trabalhar os nossos problemas, quem sabe até antes de dormir, escrever no papel. Pega um pedaço de papel, uma caneta e escreva, ó, tudo que está te preocupando, tudo que você tem que fazer no dia seguinte, todas as pendências, tudo que você não pode esquecer, para você tirar da mente essas preocupações, transferir elas para o papel e aí depois você vai dormir bem. O seu cérebro vai entender que você já trabalhou aquelas questões e agora você vai poder descansar, tá? Então isso é muito importante. E a outra pergunta é do cochilo, né? Se dá para recuperar no cochilo aquela noite mal dormida. Olha, o sono da noite, ele sempre vai ser de melhor qualidade, porque tem a melatonina, ele é a hora mais propícia para a gente dormir. Agora, um cochilo no período da tarde, ele pode ser benéfico sim, com duas condições. Ele tem que ser curto e ele não pode ser muito tarde. Então, eu diria assim, ó, até 30 minutos, 40 minutos no máximo, e que ele seja assim mais no início da tarde. Se você vai dormir, vai tirar um cochilo muito longo e lá pelas 6 da tarde, Teru, já vai interferir no teu sono da noite. Você vai atrasar ali, né, o seu relógio biológico e ao invés de você querer dormir às 10, você vai querer dormir 11 ou meia-noite. É verdade. Tá? Eu sou assim, se eu durmo um pouco à tarde, na verdade, eu já vou esticar esse momento do deitar à noite. Agora, aquela siesta rapidinha, né, só dar um cochilinho, né? Muita gente faz isso depois do almoço, no início da tarde. Isso baixa o estresse, diminui a pressão arterial, dá uma revigorada, então pode sim te ajudar. Muito bem, vamos entender agora se todo mundo precisa dessas 8 horas de noite de sono para ficar bem, doutor Luiz. Vamos trazer uma informação aqui na tela. Por quê? Porque
Tem gente que deita e fica tentando dormir às 8 horas, mas não dá uma coceira, dá dor de cabeça, não é? Cada fase tem uma necessidade diferente. Sim. Ter o recém-nascido, ele dorme de 14 a 17 horas por dia. Basicamente, ele dorme, acorda, mama e dorme de novo, né? Ou se ele não tá dormindo, ele está comendo ou fazendo a digestão. À medida que a gente vai ficando mais velho, né? Por exemplo, a criança de já 3 a 5 anos, ela já dorme de 10 a 13 horas por dia. O adolescente já vai precisar de umas 10 horas de sono por dia, tá? Por isso, eu falo para você que tem filho adolescente em casa, adolescente hoje de 13, 14 anos está indo dormir 11 horas da noite. Gente, na minha época, a gente ia dormir 9 horas no máximo. Então, cuidado, porque as crianças e adolescentes estão indo dormir muito tarde. No dia seguinte, a escola começa cedo e se elas não têm o número de horas que elas precisam, elas vão ter o seu processo de crescimento prejudicado e também a aprendizagem. É porque quando você fala lá, que falou agora há pouco aqui, que o hormônio do crescimento é feito à noite, para as crianças e até adolescentes, ele tem várias funções, Sim. inclusive a do crescimento. Mas para os adultos, ele também ele também é importante para o cérebro. Para o cérebro e para os músculos também, né? O hormônio do crescimento para a criança está relacionado com o crescimento em altura. Então, tem aquelas crianças, né, que tem as dores do crescimento, né? Fica com dor no joelho quando está crescendo. É muito importante para a criança, mas para o adulto, o hormônio do crescimento, ele tem papel na restauração das proteínas, dos músculos do seu corpo. Então ele tem esse papel, você, claro, não vai crescer mais em altura, mas você precisa restaurar os danos do dia a dia. Mas eu percebi, doutor, que da adolescência para a fase mais madura, a média seria realmente 8 horas, porque aqui está de 8 a 10, de 7 a 9, Sim. de 7 a 8. Isso. Depois, assim, dos 18, 20 anos em diante, a gente precisa de 7 a 9 horas por dia. E aí existe uma variação individual. Tem pessoas que precisam de 7 horas, elas vão dormir 10, 10 e meia, acordam 5 e 5 e meia naturalmente, sem despertador e estão ótimas. Tem gente que precisa de 8, tem pessoas que se não dormem 9 horas, elas ainda se sentem cansadas. E aí vai muito de você conhecer o seu corpo e a sua necessidade. E tem uma dica, Teru, como é que a gente faz para saber quantas horas de sono é suficiente para mim, no meu caso? Você tem que pegar um período da sua vida, pode ser de férias, pode ser um período que você está sem trabalho ou um feriado prolongado, quando você não tem nenhum compromisso no dia seguinte. Aí você vai dormir, por exemplo, durante 3, 4 dias seguidos no mesmo horário. Vou colocar aqui 10 horas da noite e você vai dormir. E você não coloca despertador. E você vai ver ao longo dos 4 dias qual é o horário que você acorda e que você está se sentindo revigorada, descansada. E aí você vai calcular quantas horas você precisa dormir por noite. E aí depois você vai lutar para manter isso aí, doutor. Exato. Aí depois você coloca como meta. Nos momentos em que você vai ter que acordar no horário certo para cumprir alguns compromissos. Chegou a interação na tela do Vida e Saúde que eu quero trazer, doutor Luiz. Vamos lá ouvir a Jussi Alonso. Olha só o que ela está dizendo aqui para gente. Sempre fui muito dorminhoca, desde a criança me considero uma pessoa mais noturna. Eu não gosto de acordar cedo e quando levanto preciso de um bom tempo para despertar. Sabe aquela pessoa que é mais, parece que fica meio dormindo acordada? Já à noite fico mais à vontade e mais ativa. É normal? Pergunta aqui a Jussi. Teru, tem pessoas que têm um relógio biológico um pouquinho diferente da natureza, né? A gente chama isso de atraso de fase ou de uma fase mais antecipada. É aquela pessoa que, por exemplo, tem gente que 7 horas da noite está morrendo de sono e precisa dormir. Essa pessoa está meio adiantada, né? E tem gente que vai sentir sono naturalmente por volta ali de meia-noite, 1 da manhã e gosta de dormir até umas 8 ou 9 horas. Então, assim, existem algumas pessoas onde isso é genético e aquela pessoa que sempre foi assim e ela sempre se deu bem assim. Mas a maioria das pessoas que relatam isso, Teru, elas aprenderam
a viver dessa forma em algum momento da vida. Então, geralmente o que eu escuto é assim, doutor, eu sempre dormi bem, mas depois que eu arrumei o emprego tal... Faculdade à noite. Fui fazer faculdade à noite. E eu chegava em casa meia-noite, até eu tomar banho e tal, eu ia dormir 1h. A partir daí, o meu sono eu sempre gostei de dormir mais tarde. Então, essa pessoa não é por genética, é por hábito. Ela, em algum momento da vida, desenvolveu o hábito de dormir mais tarde. Então, a gente tem que fazer essa diferenciação. Olha aí. Agora eu quero saber do Dr. Luiz de algo que está na modinha, de algo que a gente não falava há 20, 10, talvez anos atrás, que é a produção da melatonina. Por quê? Porque hoje em dia a gente tem as soluçõezinhas para tomar. Mas eu quero saber o que dá para fazer para melhorar naturalmente a nossa produção dessa melatonina, doutor, que é o hormônio do soninho. Sim, então a melatonina, Teru, o maior gatilho para a produção dela é a escuridão. Então, quando você está num ambiente bem escuro, você vai ativar a produção de melatonina no período da noite. Então, se você quer aumentar a sua produção, primeiro, comer alimentos ricos em triptofano, e o grão de bico para isso é maravilhoso. Segundo, ter o intestino funcionando bem, porque é lá que a gente produz a serotonina, que vai ser transformada depois em melatonina. Então, boa alimentação, saúde do intestino, tomar bastante sol durante o dia. Quando você expõe bastante o seu olho à luz do sol durante o dia, você está mostrando para o seu cérebro que é dia. Quando escurece, depois que o sol se põe, você agora vai entrar num período de escuridão completa. E aí o seu cérebro vai entender que agora é noite. Ele vai ter bem claro, Teru, essa diferenciação entre dia e noite. Legal. E aí ele vai produzir a melatonina de uma forma mais adequada. Olha que legal, a gente precisa ser intencional, né? Vamos trazer algumas dicas para você dormir bem? Vou trazer aqui na sua tela, olha, se atente para cada uma delas, não olhe todo não. Doutor Luiz, a exposição à luz solar logo de manhã é imprescindível. Isso, você acordar de manhã, já abre a janela do quarto, já deixa a luz entrar na sua casa, se puder fazer uma caminhada, um exercício, mas você já sair, olhar para o céu, deixar a luz entrar, você já vai ensinar o seu cérebro que horas são. Né? Até deixar o óculos de sol em casa nesse momento. Sim, se possível sim. O óculos de sol, ele protege, né? Ele tira aquele excesso de luz, mas ele vai bloquear uma boa parte dos raios, né? Dos raios de luz. Então, até sem o óculos de sol é melhor. Vamos trazer a próxima aí, que seria você precisa manter uma rotina noturna consistente. Como é que seria isso, doutor? Isso, você não só ter um horário para deitar, mas você estabelecer uma rotina. Por exemplo, a minha rotina é assim, Teru, quando vai chegando 9 horas da noite, eu já sei que eu tenho que começar a me preparar para o sono, terminar o que eu estou fazendo. Aí, quando é 9h20, 9h30, eu já vou para o quarto. Não é? Tomo lá uma ducha, troco de roupa, escovo os dentes, né? Faço a minha higiene, vou para a cama, né? Por volta de 9h45, pego um livrinho para ler, uma luzinha baixa e leio lá algumas páginas, 10, 15 minutinhos. Isso é um maravilhoso sonífero. Então, esse ritual, que cada um pode criar o seu, é muito importante. Tem gente que gosta do chá calmante, de ouvir uma música, ou de ler um tipo de livro, de fazer as suas orações, não é? Tem gente que gosta do barulhinho da TV, doutor Luiz. Mas aí... Vou trazer porque talvez você seja uma dessas pessoas nos assistindo aí. O grande... Tá colocando ali uma das dicas aí, seria evitar cafeína, estimulantes e telas, pelo menos à noite, antes de dormir, né? Pois é, Teru, essa história da tela é complicada, né? Porque a gente acabou de falar, né, que o cérebro gosta da escuridão na hora de dormir. E quando você está na frente de uma tela, aquela luz que está entrando no seu olho, o seu olho não consegue diferenciar muito bem se aquela é a luz do sol ou é a luz da televisão. Então, aquela luz, durante o período da noite, ela é estranha, até poderia dizer que ela é uma toxina entrando aí no seu corpo. E aí o seu cérebro vai ficar confuso, ele vai pensar, será que é dia ou será que é noite? Essa luz vai bloquear a produção da melatonina. Então o ideal
é que pelo menos 1 hora antes do seu horário de deitar, você já não tenha mais exposição às telas. Se você precisa usar tela para um trabalho, para um estudo, alguma coisa, você tem que diminuir a intensidade da luz, sabe? Diminuir o brilho ao mínimo possível e deixa a tela, sabe, mais escura para você reduzir a quantidade de luz que está entrando no seu olho. Vamos trazer mais aqui, mais uma vez, a telinha, olha. Estabelecer um horário fixo para dormir e acordar, procurar um ambiente escuro e silencioso, como o Dr. Luiz bem disse, e fazer técnicas de relaxamento, que pode ser o quê? Uma respiração mais profunda? Pode ser uma oração, pode ser um exercício de respiração, pode você colocar uma musiquinha bem relaxante, você ali por 5 minutinhos respirar profundamente e começar a baixar a sua adrenalina. Funciona muito, viu, gente? Eu já testei essa história de fazer uma respiração mais pausada, e aí eu aproveito para orar também. Sim. Dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Às vezes até a gente dorme fazendo oração, mas está tudo bem, tá, gente? Tem que fazer oração depois ao longo do dia também. Eu tenho interações, doutor, que eu quero trazer aqui para você nos ajudar. A Carla, por exemplo, está dizendo o seguinte: eu dou nota 9 para o meu sono. Às vezes, bebo líquido antes de dormir e acabo acordando uma vez para ir ao banheiro, mas consigo dormir bem. A Carlinha manda essa interação aqui com Pelo uma menos esperança. uma pessoa, né, Teru, com nota 9. Ó, Luciana Laureano. O meu sono sempre foi maravilhoso, mas com a menopausa tudo mudou. Criei uma rotina para ir dormir cedo, mas quando dá 1h30 ou 2 da manhã, acordo e é muito difícil pegar no sono de novo. Lu, isso aí, maravilhosa. Teru, é a falta da progesterona, né? A progesterona é um dos hormônios do ovário que tem um efeito calmante, né? É aquele, sabe a mulher grávida, né? Que ela tá assim plena, relaxada, tranquila quando ela descobre assim a gravidez, né? A progesterona faz isso, então na menopausa a mulher sente falta. E até a pele da mulher fica bonita, porque não sei se é tanto da progesterona, porque ela dorme bem também, ou o conjunto de tudo, Fica né, hidratada, né? Olha aí, próxima interação aqui é a Cassiane falando com a gente. Ela disse o seguinte, ó: sou mãe de uma menina de 1 ano e 2 meses. Começo o ritual do soninho com ela às 20h20 e perto das 21 ela já está dormindo. Quando ela dorme a noite inteira, eu também durmo bem. Mamãe linda! Ô, Teru, sabe o que é interessante? Ela falou o ritual do soninho do bebê, né? Todo mundo sabe que a criança precisa de rotina, não é? E por que nós adultos achamos que a gente não precisa? A gente acha que só as crianças precisam? Nós também precisamos. Quando você começa a ir para a cama ao mesmo horário, acordar ao mesmo horário, mesmo nos finais de semana, você vai perceber que seu sono vai melhorar. Olha aí! Ó, você tem várias maneiras de poder fazer essas coisas entrarem em ação na sua vida, tá? Usa o celular a seu favor, coloca dispositivos aí, despertadores, hora de dormir, daqui meia hora. Você pode baixar as luzes da casa, você pode escolher desligar as telas X horário e antes do seu sono, de fato. Bebidinhas menos estimulantes, um chazinho de erva cidreira, olha como dá uma camomila. Tem muita coisa que dá para ser feita e você encontra dicas maravilhosas no perfil que o Dr. Luiz mantém juntamente com a doutora Daniela Cano, que é a Sou Saúde, lá no Instagram, tá? @SouSaúde, SOW. Ele que também tá lá no YouTube toda semana com conteúdo exclusivo para você. O perfil é youtube.com/SouSaúde, SOW. E, Dr. Luiz, no perfil do Instagram, para quem dormiu bem, vai ter café da manhã às 7h07 da manhã com sugestão, porque daí você está disposto, está animado, está criativo para um café da manhã saudável. E já quero convidar você amanhã, de manhã, 7h07 da manhã, no nosso Instagram, @SouSaúde. Doutora Daniela faz receitinhas ao vivo no café da manhã. Então eu tenho um convite, né? Eu sou saúde, e você? Você também é? Então vem ser saudável junto com a gente. Que legal, adorei! Obrigada, Dr. Luiz, muito bom. Espero que eu durma melhor essa noite, você também, viu? Um prazer. Ó, a gente faz um intervalo agora, na volta tem exercício físico que vai te ajudar a cansar e dormir melhor à noite. Tânia Santos traz no seu ritmo para você. E a receita de hoje, você não vai perder, é o brigadeiro Red Velvet, aqui no Vida e Saúde, com ingredientes saudáveis. A gente volta já.